Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson não era um policial comum. Aos 38 anos, ele já havia passado 15 anos servindo a cidade de Atlanta, salvando vidas, protegendo sua comunidade e trabalhando ao lado de seu leal K9, Rex, um pastor alemão de coragem lendária. Eles formavam uma dupla inseparável, compartilhando cada missão, cada perigo, cada vitória e cada fracasso. Rex não era apenas um cão policial, ele era o irmão que Marcus nunca teve. Mas naquele dia, a vida de Marcus mudou drasticamente. Após um incidente controverso em campo, ele foi acusado de má conduta profissional e condenado a vários anos de prisão. A notícia se espalhou como fogo pela cidade. Aqueles que o conheciam sabiam que Marcus era irrepreensível. Aqueles que não o conheciam simplesmente leram o veredito, sem saber que a injustiça o atingira. Enquanto se preparava para deixar sua casa e ir para a prisão, Marcus colocou as mãos na cabeça de Rex. O cão leal e atento pressentiu que algo sério estava prestes a acontecer. Marcus sussurrou com a voz trêmula. Não sei quanto tempo ficarei longe de você, irmão, mas prometo que voltarei. Rex deitou a cabeça no colo de Marcus, como se respondesse, eu esperarei por você sempre. Foi a última vez que Marcus e Rex se viram livremente. No entanto, por trás daquelas despedidas silenciosas, uma força inesperada começava a se formar. Uma força que chocaria todos que pensavam conhecer o verdadeiro poder da lealdade e do amor entre um homem e seu cachorro. O sol da manhã mal espreitava pelas persianas do quartel quando Marcus vestiu o casaco de serviço pela última vez antes da transferência. Cada movimento parecia pesar uma tonelada. Seu olhar pousou em Rex, que já o esperava, imóvel mas alerta, com as orelhas em pé. O cão parecia ler cada emoção de Marcus, captando o medo, a tristeza e a preocupação que fervilhavam dentro dele. Vamos, Rex. Marcus sussurrou com a voz embargada. Temos que ir. Rex ergueu a cabeça com os olhos brilhando, como se perguntasse, por quê? Marcus sentiu o coração apertar. Nunca sentirá uma dor tão profunda quanto a de ter que deixar sua companheira de longa data. Ajoelhou-se e colocou as mãos nos ombros fortes de Rex. Eu volto, irmão. Eu prometo. O cão encostou a cabeça no peito dele e um longo gemido escapou de sua garganta, um som carregado de emoção que Marcus compreendeu imediatamente. Rex compreendeu. Eles haviam compartilhado muitas missões juntos, muitas noites sem dormir, muitos perigos. Essa separação parecia impossível. Os colegas de Marcus observavam em silêncio. Alguns desviavam o olhar para esconder as lágrimas, outros tentavam conter um soluço. Até o chefe de polícia, um homem normalmente estoico, sentiu o coração afundar ao ver Marcus e Rex, unidos como irmãos na adversidade. Os guardas da prisão chegaram para escoltar Marcus para fora. Rex recuou um pouco, mas não se moveu. Marcus sentiu seu cachorro resistir ao inevitável. Ele se abaixou, pressionou a testa contra a de Rex e sussurrou mais uma vez. Aguente firme, irmão. Proteja-se, e lembre-se de mim. Então, os guardas o agarraram com delicadeza, mas firmeza. Marcus se virou uma última vez. Rex ainda o observava, fiel e corajoso, um olhar cheio de lealdade e compreensão. Naquele momento de suspense, Marcus soube que aquele não era o fim, mas o início de uma provação que testaria seus laços, e revelaria a todos a incrível força do amor inabalável entre um homem e seu cão. O tribunal estava silencioso, quase sufocante, como se as próprias paredes prendessem a respiração. Marcus, algemado, mas ereto, caminhava lentamente em direção ao juiz. Cada passo parecia pesar toneladas, como se o chão absorvesse toda a sua energia. Ao seu lado, os guardas o guiavam com firmeza, mas ele sabia que nenhuma força física poderia tirar o que ele mais amava, Rex. Meritíssimo, começou Marcus com a voz trêmula, mas firme. Seus olhos percorreram a sala, em busca de um apoio invisível até encontrarem os de Rex, através de uma janela de vidro que o separava do cachorro. O coração de Marcus afundou. Por favor, deixe-me ver o Rex uma última vez antes de ser transferido. Por favor. Só um momento. O juiz, um homem idoso e severo, franziu a testa. Havia uma mistura de curiosidade e irritação em seu olhar. Murmúrios percorreram a sala. Alguns ficaram surpresos que um prisioneiro pedisse um privilégio tão humano. Outros duvidaram que Marcus merecesse tamanha clemência. Policial Johnson, disse o juiz com a voz firme, mas contida, o senhor está sendo condenado por delitos graves. Não é costume conceder tais privilégios. Marcus abaixou a cabeça ligeiramente, sentindo cada palavra como uma martelada no coração.
Então, erguendo os olhos úmidos, mas determinados, acrescentou: entendo a sua decisão, meritíssimo, mas Rex não é apenas um cachorro. Ele é meu parceiro, meu irmão. Ele arriscou a vida ao meu lado. Peço-lhe um favor, uma chance de me despedir. Um silêncio pesado se instalou. Até os advogados e jornalistas presentes prenderam a respiração. O juiz permaneceu impassível, mas por trás de sua máscara fria, um vislumbre de humanidade parecia surgir. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ele respirou fundo. Muito bem. Você terá 5 minutos para ver seu cachorro. Sob supervisão rigorosa. Sem desvios. Entendido? Marcos sentiu uma mistura de alívio e emoção intensa tomar conta dele. 5 minutos. Não era muito tempo, mas o suficiente para transmitir o amor e a lealdade que unem um homem e seu K9. Ele curvou-se levemente, agradecendo ao juiz com um sussurro. Obrigado, meritíssimo. Prometo seguir as regras. Enquanto era escoltado até o quarto onde Rex o aguardava, Marcos sentiu o coração bater mais forte do que nunca. Cada segundo contava, cada gesto era impagável. Em breve, ele veria seu fiel amigo, e aquele momento ficaria gravado em suas vidas para sempre. O quarto era pequeno, mal iluminado, com apenas uma divisória de vidro que deixava entrar a luz do dia. Rex ficou ali, imóvel, mas seus olhos brilharam com uma luz intensa assim que viu Marcos entrar. O cão parecia reconhecer cada passo, cada respiração, cada movimento de seu parceiro. Marcos ajoelhou-se lentamente, como se quisesse evitar assustar Rex. O tempo pareceu parar. Então, quase instintivamente, Rex saltou para a frente e colocou as patas nos ombros de Marcos, apoiando a cabeça em seu peito. Marcos sentiu o calor do cachorro, as batidas rápidas do seu coração e o puro afeto que emanava dele. Meu irmão, meu irmão. Marcos sussurrou, deixando as lágrimas caírem sobre o pelo macio e quente de Rex. Eu nunca deveria ter te deixado. Me desculpe. Rex gemeu baixinho, como se quisesse tranquilizá-lo, como se dissesse: acabou. Estamos juntos agora. Marcos passou os braços em volta do pescoço do cachorro, abraçando-o, sentindo a lealdade e o amor inabalável que haviam sobrevivido a todas as suas missões, a todos os seus perigos, a todas as noites sem dormir. O tempo tão curto parecia se esticar. Os tratadores, geralmente impassíveis, permaneceram em silêncio, visivelmente comovidos por esse vínculo único entre homem e animal. Marcos sabia que cada segundo contava. Acariciou Rex delicadamente, murmurando memórias compartilhadas, aventuras perigosas e promessas silenciosas. Eu voltarei, não importa o que aconteça. Você e eu nunca nos separaremos para sempre. Rex respondeu com um longo e satisfeito gemido, seus olhos brilhando com lealdade inabalável. Aquele momento, embora breve, tornou-se uma âncora, um símbolo de força para Marcos. Mesmo atrás das grades, ele sabia que o amor e a lealdade permaneceriam intactos. Quando os guardas anunciaram o fim do passeio, Marcos se levantou com dificuldade. Acariciou Rex uma última vez e disse: aguenta firme, irmão. Eu volto. Prometo. Rex apoiou a cabeça em seu ombro, como se para selar a promessa, e Marcos foi escoltado para fora da sala. Mas o que nenhum dos guardas sabia era que Rex havia compreendido algo crucial. Ele protegeria seu parceiro e continuaria a ser o elo vivo de Marcos com o mundo exterior. E assim, mesmo fisicamente separados, seu vínculo permaneceu mais forte do que nunca, pronto para surpreender e comover todos aqueles que acreditavam conhecer o verdadeiro poder da lealdade. Marcos havia sido escoltado de volta à sua cela, mas a imagem de Rex aninhado contra ele permanecia gravada em sua mente. Cada respiração, cada movimento de seu cão o lembrava de que aquele vínculo era invencível. No entanto, ele sabia que Rex nunca mais estaria ao seu lado, e esse pensamento lhe doía o coração. Sentado na cama de sua cela, uma ideia improvável se formou em sua mente. Rex sempre fora mais do que um simples cão policial. Ele entendia sinais, rotinas e, às vezes, até mensagens silenciosas. Marcos percebeu que ainda podia usar essa conexão para enviar uma mensagem discreta ao mundo exterior. Ele se inclinou em direção ao telefone que os guardas haviam deixado perto da sala de reuniões e, com um gesto discreto, escreveu uma mensagem codificada para seu melhor amigo e colega Daniel Lewis. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, um código que só eles conseguiam entender. Rex sabe de tudo. Proteja-o. Não o decepcione. Enquanto isso, de volta à sala, Rex encarava Marcos, como se entendesse a importância daquela mensagem. Ele gemeu baixinho, empurrando Marcos em direção à mesa para onde poderia enviar a mensagem. Marcos sorriu em meio às lágrimas, reconhecendo a sabedoria de seu leal parceiro.
Minutos se passaram e a reunião foi logo interrompida pelos guardas, mas Marcus sentiu uma nova energia invadi-lo. Graças a Rex, ele havia enviado um sinal, um chamado à ação para aqueles que cuidariam dele e de seu fiel cão. Ao sair da sala, Marcus lançou um último olhar para Rex. O cachorro, sentado com dignidade, parecia dizer: "Estou pronto. Confie em mim." E Marcus sabia que mesmo atrás das grades, sua missão compartilhada continuava, invisível para os outros, mas crucial para sua sobrevivência e lealdade mútua. De volta à cela, Marcus sentiu uma mistura de esperança e preocupação. A mensagem codificada que enviará Daniel Lewis fora apenas um pequeno gesto, mas ele sabia que era crucial. Rex, sentado em silêncio perto da porta da sala de reuniões, parecia sussurrar baixinho para ele: "Não se preocupe, estou observando." Poucas horas depois, em uma área segura fora da prisão, Daniel recebeu a mensagem. Seus olhos escureceram ao compreender imediatamente a urgência e a gravidade do que acabará de ler. Rex sabia de algo. Marcus contava com eles para proteger o cachorro e manter a situação sob controle. Daniel rapidamente reuniu uma equipe de confiança, formada por antigos e novos colegas, todos leais a Marcus, prontos para agir. Enquanto isso, lá dentro, Marcus refletia sobre cada segundo que passará longe de Rex. Mas sentia uma nova força, uma certeza: seu fiel companheiro estava em boas mãos. Imaginou Rex nas ruas de Atlanta, atento, vigilante, pronto para transmitir sinais e proteger a honra de seu companheiro humano. Na prisão, os guardas não suspeitavam de nada. Rex, leal e silencioso, já havia começado a se comunicar com aqueles que conseguiam entender seu comportamento. Um simples gesto de cabeça, uma postura específica, um olhar preciso, todos eram sinais que Daniel e sua equipe conheciam há anos. E então, certa noite, Marcus recebeu um telefonema em seu celular. Uma voz familiar, a de Daniel, sussurrou na linha: "Marcus, Rex está seguro. Começamos a agir. Ele nunca estará sozinho." Marcus fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez desde a prisão, sentiu um alívio genuíno. O plano mau havia começado, mas a lealdade, a coragem e o amor entre Marcus e Rex logo abalariam qualquer um que acreditasse que a prisão poderia separá-los. O momento havia chegado. Os guardas vinham buscar Marcus e transferi-lo para a prisão, onde passaria os próximos anos. Cada passo no corredor parecia pesar em seu coração. Ele sabia que para Rex essa partida seria igualmente dolorosa. Na sala de reuniões, Rex ainda o esperava, imóvel, com os olhos fixos em Marcus. O cachorro pareceu entender que aquela era a verdadeira despedida, ou pelo menos a primeira de uma longa separação. Marcus ajoelhou-se, envolvendo o Rex com os braços. O cachorro encostou a cabeça em seu peito, como se quisesse lhe dar coragem. "Aguenta firme, irmão. Eu volto. Prometo", sussurrou Marcus com a voz embargada de emoção. Suas mãos acariciavam delicadamente o pelo do cachorro, cada gesto carregado de lembranças, os ataques noturnos, os resgates ousados. As longas patrulhas na chuva ou na neve. Rex gemeu baixinho, um som repleto de amor e compreensão. Os guardas, aparentemente impassíveis, observavam, tocados, apesar de tudo, por aquele vínculo inquebrável. Marcus sentiu uma mistura de dor e orgulho. Dor por estar deixando seu fiel irmão, orgulho por saber que Rex permaneceria forte e vigilante, fiel como sempre. Enquanto os guardas gesticulavam para que ele se levantasse, Marcus respirou fundo e encostou a testa na de Rex. "Estou te deixando, mas você permanecerá no meu coração para sempre." Rex lambeu delicadamente a bochecha, como se para selar a promessa silenciosa. Mesmo com a separação, Marcus sentiu a força do vínculo entre eles. E ao ser conduzido para fora da sala, soube que uma parte dele permanecia ali, com Rex, pronta para continuar sua missão invisível e silenciosa. Nas ruas de Atlanta, Daniel e sua equipe já estavam preparando o terreno para manter Rex seguro e ativo. O que ninguém sabia ainda era que essa separação se tornaria o catalisador de um evento que chocaria toda a cidade e mostraria como a lealdade e o amor podem transcender todas as fronteiras. Poucos dias após a separação, um vídeo começou a circular nas redes sociais. Filmado discretamente por um policial solidário, mostrava Marcus ajoelhado diante de Rex, abraçando-o e sussurrando palavras carregadas de emoção. O focinho do cachorro, apoiado no peito de Marcus, refletia lealdade, amor e fidelidade absoluta. O vídeo viralizou rapidamente. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações inundaram as plataformas. Moradores de Atlanta, comovidos com a cena, começaram a expressar seu apoio a Marcus. Apelos foram feitos por sua libertação.
Mensagens de solidariedade chegaram à prisão e até mesmo alguns colegas policiais ficaram comovidos com a demonstração de amor e devoção entre um homem e seu cão. Em sua cela, Marcos olhava fixamente para a tela do celular que lhe emprestaram. As notificações chegavam a uma velocidade incrível. Cada mensagem, cada compartilhamento, era a prova de que o vínculo entre ele e Rex havia tocado corações e inspirado ações. Ele sentiu uma onda de emoção intensa, uma combinação de esperança e gratidão. Enquanto isso, Daniel e a equipe de apoio externo trabalharam incansavelmente para proteger Rex e organizar ações legais e midiáticas em nome de Marcos. O vídeo desencadeou algo poderoso. Toda a comunidade estava começando a entender que Marcos não era apenas um policial acusado injustamente, mas um homem de honra. E que Rex era muito mais do que um cachorro, ele era um símbolo vivo de lealdade e coragem. Em meio à crescente tempestade midiática, Marcos sabia que cada momento que passava com Rex, cada segundo da separação, se tornaria uma força invisível capaz de mudar o curso de sua vida. Ele sorriu em meio às lágrimas, compreendendo que o vínculo entre eles agora tinha o poder de tocar e comover pessoas muito além da prisão. E em algum lugar em Atlanta, Rex, leal e atencioso, parecia entender que seu papel havia se expandido: proteger Marcos. Compartilhar sua história com o mundo e mostrar a todos que a lealdade e o amor podem sobreviver até mesmo às provações mais cruéis. Com o passar dos dias, o vídeo de Marcos e Rex se tornou um símbolo em Atlanta. Mensagens de apoio chegaram de todos os lados: moradores, ex-colegas, grupos de direitos civis e até mesmo estranhos tocados por essa história de lealdade e amor inabalável. Daniel e sua equipe trabalharam incansavelmente para coordenar o apoio externo. Manifestações pacíficas se formaram em frente à prisão. Petições online reuniram dezenas de milhares de assinaturas e veículos de comunicação nacionais começaram a divulgar a história. Marcos, de sua cela, assistiu ao noticiário e percebeu que aquele simples momento com Rex havia desencadeado um movimento capaz de mudar a percepção da sociedade sobre ele e seus valores. Até mesmo alguns policiais céticos começaram a se manifestar a seu favor, citando sua integridade e bravura do passado. Ex-suspeitos que ele havia ajudado ao longo dos anos enviaram cartas e vídeos de apoio, lembrando a todos que Marcos não era um criminoso, mas um herói punido injustamente. A comunidade, unida em torno de um objetivo comum, começava a pressionar o sistema judiciário. As vozes que se levantavam não eram mais as de apenas um policial ou seu cachorro, mas as de milhares de pessoas que exigiam justiça. E por trás dessa mobilização, Marcos sentiu uma nova força invadi-lo. Ele não estava mais sozinho. Cada ligação, cada mensagem, cada manifestação reforçava a esperança de que a verdade e a justiça finalmente triunfariam. Mesmo na prisão, Marcos sentia que ele e Rex continuavam sua missão: inspirar, proteger e mostrar a todos que a lealdade e a coragem podem influenciar o mundo, muito além dos muros da prisão. E no coração de Marcos, uma convicção se formou: essa provação, por mais dolorosa que fosse, revelaria a todos a verdadeira força do vínculo entre um homem e seu K9. E ninguém jamais poderia apagar o que eles compartilhavam. Poucas semanas após o vídeo viralizar, Rex continuou sua vida ao ar livre, protegido pela equipe de apoio de Daniel e Marcos. Mesmo separado do parceiro, o cão permaneceu vigilante, pronto para transmitir os sinais que Marcos havia codificado para ele. Certa tarde, enquanto Rex patrulhava com Daniel em um bairro de Atlanta, um garoto de repente correu até eles. Com os olhos brilhando de entusiasmo e reconhecimento, ele gritou: Rex! O cachorro parou abruptamente com o focinho se contraindo. Reconhecendo o menino imediatamente, saltou para frente com energia alegre, suas patas tocando suavemente o chão antes de pousar sobre a criança. Daniel sorriu, percebendo que aquele menino era um daqueles que Marcos e Rex haviam salvado durante uma intervenção anterior. O menino, rindo e acariciando o Rex, sussurrou: Eu sabia que você voltaria. Marcos me disse para protegê-la. Rex lambeu delicadamente a bochecha da criança, como se silenciosamente confirmasse sua promessa. Daniel observou, impressionado com a profundidade do vínculo entre o animal e as pessoas que ele havia ajudado. Rex não era apenas leal a Marcos, ele continuava a personificar lealdade e proteção para todos que cruzavam seu caminho. Dentro da prisão, Marcos assistiu a um vídeo enviado por Daniel mostrando o Rex e o menino. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mesmo atrás das grades, ele percebeu que seu fiel parceiro ainda influenciava o mundo, inspirando coragem, lealdade e esperança. Esse encontro inesperado revelou algo essencial: Rex não era apenas um cão policial.
Ele era o elo vivo de Marcos com a comunidade, um símbolo de lealdade, coragem e amor incondicional. E Marcos compreendeu que, em breve, esse vínculo os uniria novamente, por um momento que chocaria e comoveria todos que os haviam seguido. O dia tão esperado finalmente chegou. Após meses de processos judiciais, apoio público e mobilização da comunidade, Marcos recebeu a notícia: seu caso seria revisto. Seu coração batia forte, mas não era nada comparado à emoção de reencontrar Rex. Ao sair da prisão, a multidão reunida em frente à entrada explodiu em aplausos. A imprensa estava presente, mas todos os olhares estavam voltados para a dupla mais aguardada, Marcos e Rex. E lá, fiel à sua forma, Rex esperava sentado ereto, o rabo abanando e os olhos brilhando com lealdade inabalável. Marcos correu em sua direção. Ao cair de joelhos, Rex se jogou em seus braços, e um momento de silêncio emocionado pareceu suspender o tempo. Os aplausos da multidão se fundiram em uma mistura de emoção e felicidade. Marcos acariciou o pelo do cachorro, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Rex apoiava a cabeça em seu ombro como se dissesse: eu estava esperando por você, irmão. Mas o que mais chocou o público foi a intensidade desse vínculo. Ali, à luz da liberdade recém-descoberta, Marcos e Rex personificavam lealdade, coragem e amor puro, desafiando todas as injustiças e obstáculos que tentaram separá-los. Nos dias que se seguiram, Marcos encontrou seu lugar entre seus colegas e sua comunidade. Rex, sempre ao seu lado, continuou a inspirar aqueles que acreditavam em justiça e lealdade. A história dele se tornou um símbolo em Atlanta. Mesmo nos momentos mais sombrios, a lealdade, o amor e a coragem podem triunfar. E enquanto Marcos observava Rex correr livremente ao seu redor, ele sabia que nada nem ninguém jamais poderia destruir aquele vínculo. Não era apenas um retorno. Era a prova viva de que o amor e a lealdade superam todas as adversidades.